Equação reduzida da circunferência. Temos aqui, então, uma circunferência que está representada num plano cartesiano, onde o ponto C representa o centro dessa circunferência e tem coordenadas XC e YC. Temos também aqui um ponto P, que é um ponto qualquer da circunferência, né? E a distância que vai do centro até esse ponto P chama-se raio. Qualquer distância partindo do centro, sentido ao extremo da circunferência, não importa a direção, é sempre o raio da circunferência. Esse ponto P tem coordenadas x e y. Aqui nós temos o lambda, que representa a circunferência em si. A equação reduzida da circunferência, ela é expressa por esta fórmula: x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a r ao quadrado, onde o xc e o yc são justamente as coordenadas aqui do centro. E o R é o raio. Essa equação, ela também pode ser escrita nesta forma aqui abaixo, que nada mais é do que tirar o quadrado daqui do raio. Então, ele sai daqui e, como ele é um expoente, ele passa para o outro lado como raiz quadrada. Por isso que temos aqui a raiz quadrada de tudo isso que está aqui na linha de cima, mesma coisa, é igual ao raio. Simplesmente o 2, que era expoente que estava aqui, passou para o outro lado em forma de raiz quadrada. Vamos fazer alguns exercícios sobre este assunto. No primeiro exemplo, eu tenho aqui a equação reduzida da circunferência, que tem raio 2 e centro C correspondentes a menos 1,5. Então, veja, o enunciado do exercício nos informa a medida do raio, que é o R igual a 2, e informa as coordenadas do centro, no caso, o XC e o YC. Então, nós vamos pegar aí a fórmula da equação reduzida da circunferência, que é essa aqui, e vamos trocar o XC por menos 1, o YC por 1 sobre 2, ou meio, e o R por 2. Então, nós vamos ficar desse jeito aqui. X, desce o sinal negativo. XC, nesse caso, ele vale menos 1. Então, nós vamos escrever aqui. Menos 1 elevado ao quadrado. Eu coloquei o menos 1 entre parênteses aqui dentro desse outro parênteses aqui, pelo fato desse número ser negativo, ok? Continuando, nós vamos descer o sinal de mais e vamos abrir parênteses e descer o y, descer aqui o sinal negativo, e agora nós vamos pegar o valor do YC, né? Que é a ordenada aqui do ponto que representa o centro da circunferência, que vale meio. Tudo isso elevado ao quadrado é igual a R, que vale 2, né? Conforme o enunciado informa, 2 ao quadrado. Feito isso, nós vamos resolver apenas aqui o sinal, né? São dois sinais negativos, isso aqui menos com menos, nós sabemos que é mais. E vamos resolver aqui a potência. Então, nós vamos ficar deste jeitinho aqui. Abre parênteses, x mais 1, né? O menos com menos virou mais, que tá aqui. Fecha, elevado ao quadrado, mais, abre parênteses novamente. Aqui a gente só vai repetir, porque não tem regra de sinal para ser feita, tá tudo certo aqui dentro. Elevado ao quadrado, igual 2 ao quadrado, que é 4. E terminou, tá? Então, essa aqui é a equação reduzida da circunferência que tá proposta aí no primeiro enunciado, tá? Então, x mais 1 elevado ao quadrado mais y menos meio elevado ao quadrado é igual a 4. Vamos para o segundo exemplo.
calcular o raio e o centro da circunferência. Então, aqui ele dá a equação, né? Lambda, que é x menos 3 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 4. Então, veja, dessa vez ele não está pedindo para determinar a equação. Ao contrário, ele informa a equação e pede para determinar o raio e o centro. Bom, nós vamos então fazer uso da equação reduzida da circunferência, sua fórmula, que é, abre parênteses, x menos xc elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, y menos yc, fecha, elevado ao quadrado, igual a r, que é o raio, ao quadrado. Então, veja, eu peguei aqui a fórmula da equação reduzida, porque vai ser através dela que eu vou conseguir calcular o valor do raio e as coordenadas aí do centro da circunferência. Então, vamos fazer um encaixe aqui, que é o seguinte. Eu vou fazer um pontilhado aqui só para mostrar. X corresponde a x. Agora, esse menos 3, esse termo, corresponde a esse aqui, a menos xc. A mesma coisa do outro lado, o y corresponde a y. Assim como esse mais 1 corresponde ao menos yc. E aqui desse lado, depois do igual, o r ao quadrado, que corresponde a 4. Vamos trabalhar com um por um. Primeiro, nós vamos pegar esses dois, ok? Porque x é igual a x, tá tudo certo. Agora, nós vamos pegar esses dois, que é menos xc igual a menos 3. Vamos multiplicar essa linha toda por menos 1 para tirar o sinal de negativo aqui do x. O que vai mudar? Apenas os sinais. Então, os sinais que são negativos, por conta do vezes menos 1, passa a ser positivo. Então, menos com menos é mais, xc vezes 1 é xc. Igual, menos com menos é mais, e 3 vezes 1 é 3. Então, aqui, nós obtivemos o valor do xc, é igual a mais 3. O mesmo nós vamos fazer com os demais. Então, agora, nós vamos pegar aqui o menos yc, que é igual a mais 1. De novo, o sinal negativo está aqui na frente, nós vamos multiplicar toda a linha por menos 1, com o objetivo de tirar o sinal daqui. Então, menos com menos, quando eu estou fazendo vezes, né? Então, menos com menos é mais, e yc vezes 1 é yc, igual, agora é vezes de novo, né? Então, mais 1 vezes menos 1. Mais com menos é menos e 1 vezes 1 é 1. Então, aqui eu tenho o valor do yc. E, por fim, agora eu vou calcular aqui o r ao quadrado igual a 4. R ao quadrado é igual a 4. Então, eu tenho que achar o valor do r. Isso significa pegar esse expoente que está aqui, que é igual a 2, e passá-lo para o outro lado. Toda vez que eu estou deslocando um expoente de um lugar, ele vai em forma de raiz. Portanto, eu vou ter r é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, r é igual a mais ou menos 2, né? Então, agora, nós podemos aí fornecer as respostas do exercício. Calcular o raio. Então, resposta, raio igual a 2. Deu mais ou menos pela regra da raiz quadrada, mas como nós sabemos que não existe distância negativa, nesse caso, a gente desconsidera o sinal negativo e responde que o raio é igual a 2 ou igual a mais 2. Então, primeira resposta está aqui. Em seguida, ele pede para determinar o centro. O centro possui coordenadas xc e yc. Portanto, o xc é igual a 3 e o yc é igual a menos 1. Então, tá aqui as coordenadas do centro da circunferência. Corresponde a mais 3 e menos 1. Vamos para o terceiro exemplo.
Determine a equação reduzida de uma circunferência cujo diâmetro corresponde ao segmento de extremidades P e Q, onde P tem coordenadas 2 e 8, que são os valores da abscissa e da ordenada, e o Q tem coordenadas 4 e 0, ou seja, abscissa 4 e ordenada 0. Bom, aqui o enunciado informa um segmento de reta com extremidades P e Q e diz que esse segmento é justamente o diâmetro da circunferência. Só que na fórmula da equação reduzida da circunferência, nós não utilizamos o diâmetro. Nós vamos utilizar o raio, o R, né? O R ao quadrado, lá do final da fórmula. Então, é isso que nós vamos ter que obter, o raio. E quem é o raio em relação ao diâmetro? O raio é a metade do diâmetro, né? Então, o raio, ele corresponde ao diâmetro dividido por 2, né? Então, para saber esta fórmula aqui, nós temos que saber o diâmetro, a distância, né, de um ponto até outro, a distância que vai de P até Q. Portanto, nós vamos ter que usar primeiro a fórmula da distância, né, a fórmula de geometria analítica, que mede a distância que vai de um ponto até outro no plano cartesiano. Essa fórmula é o x2 menos o x1 ao quadrado, mais o y2 menos o y1 ao quadrado. Então, aqui eu tenho a fórmula, né? Essa aqui é a fórmula da distância. Então, vamos lá, vamos substituir os termos para poder encontrar esse valor. Então, a distância que vai do ponto P até o ponto Q é igual. Eu vou considerar as coordenadas do ponto P como x1 e y1 e as coordenadas do ponto Q como x2 e y2 para poder substituir aí na fórmula da raiz. Então, eu vou ter raiz quadrada, vou abrir aqui, x2 menos x1. Portanto, x2 é o 4 e o x1 é 2. É 4 menos 2 elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, aí eu vou fazer uma conta de subtração entre os y's, né? y2 menos y1. O y2 é o 0, o y1 é o 8. Portanto, eu vou ter 0 menos 8, fecha o parênteses, ao quadrado. E aí, nós vamos resolver esses valores aí que estão dentro do parênteses. Primeiro se resolve o que está dentro do parênteses. Sabendo que esse 0, eu posso até cortar. Então, nós vamos ter a seguinte situação. A distância de um ponto ao outro, né, do P até o Q, corresponde à raiz quadrada. Primeiro aqui, 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. Então, eu vou ter 2 ao quadrado. Em seguida, vem o sinal de mais. Aí, eu tenho 0 menos 8. Menos 8 ao quadrado. O fato daqui ser um número par, esse menos vira mais. Ele passa a ser positivo. Então, como o sinal de positivo já está aqui, basta escrever o número 8 ao quadrado. E agora, eu vou resolver isso aqui. Então, eu vou ter assim, a distância do ponto P até o ponto Q é igual raiz quadrada, 2 ao quadrado é 4, sinal positivo, e 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é igual a 64. Portanto, isso aqui é igual a raiz quadrada de 68, né? Vamos não tirar este número da raiz, porque ele não tem raiz quadrada exata, porém, nós vamos simplificá-lo. Então, vamos fazer a divisão, né? Vamos dividindo aqui, divide por 2, que dá 34, divide por 2, que dá 17. 17 é um número primo, que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, então, nós vamos dividir por 17, que vai dar 1. Então, aqui formou um parzinho, a hora que eu vou tirar da raiz, ele sai, né? O bebezinho aqui, a regrinha do bebezinho, o casalzinho, teve um bebê. Esse bebê sai da raiz. Esse que não formou casal, não formou par, continua dentro da casinha.
Então, eu vou ter isso aqui. 2 vezes a raiz de 17. Veja, aqui onde formou o casalzinho, teve o bebezinho saiu. O 17 não formou casal, não formou par, ele não pode sair da casinha, então ele continua dentro da raiz. Raiz quadrada de 68, escrita de uma maneira simplificada, corresponde a 2 vezes a raiz de 17, tá? Então, essa é a distância do ponto P até o ponto Q, ou seja, é o diâmetro, né? Aqui ele fala que o diâmetro é o segmento, ó, corresponde, é o segmento de extremidades de pontas P e Q. Portanto, a distância que vai de um ponto até o outro é o diâmetro, mas nós precisamos obter o raio. Afinal de contas, lá na fórmula da equação reduzida da circunferência, nós vamos usar o raio. Bom, para achar o raio, basta fazer o diâmetro dividido por 2, calcular a metade do diâmetro. Então, isso nos leva à seguinte situação. Raio é igual ao diâmetro, que é esse aqui que nós acabamos de encontrar, sobre 2. E aí, nós sabemos que aqui nós podemos cortar, porque 2 dividido por 2 é 1. Portanto, o raio, vou colocar aqui, vale raiz quadrada de 17. Esse, então, é o raio aí desta circunferência. Vamos continuar, então, com o nosso exercício. Já deixei anotado aqui que o raio é igual a raiz quadrada de 17, como nós acabamos de calcular. Lá na fórmula da equação da circunferência, nós precisamos, além do R, as coordenadas do centro, né? Precisamos saber quanto vale o XC e o YC. E o exercício não informou, né? Ele apenas informou os 2 pontos, o P e o Q. Então, nós vamos ter que calcular esse valor aqui, né? Quanto que vale as coordenadas do centro? Bom, para isso, nós vamos ter que obter o ponto médio do diâmetro. Então, nós temos um diâmetro que vai de um ponto até outro. Esse ponto médio que divide o diâmetro no meio é exatamente o centro, né? Então, nós vamos ter que pegar essa distância aqui e dividir ao meio. Então, vamos calcular aí o ponto médio, ok? Lembrando que o ponto P, ele tem coordenadas 2 e 8, e o ponto Q tem coordenadas 4 e 0, como informa o enunciado. Então, eu vou chamar as coordenadas do ponto P de x1 e y1 e as coordenadas do ponto Q de x2 e y2. Lembrando que não importa a ordem aqui, desde que seja sempre o par x e y, né? Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo. Aqui eu tenho a fórmula do ponto médio, né? Então, o M é de ponto médio. São aqui coordenadas A e B. Para achar o valor de A, basta somar os 2x e dividir por 2. E para achar o valor do B, basta somar os 2y e dividir por 2. Vamos começar, então, pelo A. Vamos fazer a soma de x1 mais x2, ou seja, o 2 mais o 4, que são os valores de x aqui nesses pontos. Então, eu vou ter 2 mais 4 sobre 2. E isso vai dar, 2 mais 4 é 6, 6 sobre 2, que é igual a 3. Vamos agora achar o valor do B. Fazer a mesma coisa em relação aos y. Então, somar y1 mais y2, que no caso aqui é 8 e 0. Então, vamos somar 8 mais 0 sobre 2. Então, eu vou ter 8 sobre 2, que vai dar 4. Portanto, o ponto médio, que é formado pelo A e B, deu como resultado o 3 e o 4. E isso aqui
é justamente as coordenadas do centro, né? Então, esse 3 é o XC e esse 4 é o YC, que eu vou encaixar lá na fórmula da equação reduzida da circunferência. Então, eu tenho aqui já escrito o valor do raio, né? Tenho aqui as coordenadas do centro, que são formadas pelo XC e o YC, e agora eu vou substituir na equação. Então, vou trocar o XC, vou trocar o YC e vou trocar o R. Como é que fica a minha equação? Abre parênteses, x menos, quanto que vale o XC? 3. Fecha ao quadrado, mais, abre parênteses, desce o Y, desce o sinal negativo, e agora o YC, que vale 4. Fecha parênteses, eleva ao quadrado, igual ao raio. O raio é igual a raiz quadrada de 17. Então, eu vou colocar aqui, raiz quadrada de 17 elevado ao quadrado. Posso até colocar um parênteses aqui. Bom, o que acontece quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado? Eu sei que esses dois se anulam. Então, a minha equação reduzida dessa circunferência fica assim. X menos 3 elevado ao quadrado, mais y menos 4 elevado ao quadrado, igual a 17. E tá aqui, então, a equação reduzida dessa circunferência que foi proposta no exercício número 3. Para finalizar, nós temos aqui um quarto exemplo, onde é dado uma circunferência e, no caso, eu vou escrever a equação reduzida dessa circunferência aqui, quando o raio for igual a 6. Então, veja, a fórmula é a mesma, x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado, igual a r ao quadrado. Quanto equivale o xc e o YC? O xc e o YC é o centro, né? São as coordenadas aqui do centro da circunferência. Então, aqui é o C, então eu tenho xc e YC. É o 0 e o 0. Então, basta trocar. Eu vou ficar com x menos xc, que é 0, fecha ao quadrado, mais, abre parênteses, y menos o YC, que é 0 também, fecha ao quadrado, igual a R, o R é igual a 6, então, 6 ao quadrado. Para finalizar essa equação, eu posso cortar os zeros e, além disso, resolver esta potência aqui. Então, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual 6 ao quadrado é 36. Então, tá aqui a equação reduzida desta circunferência aqui, que está desenhada, quando o seu raio é igual a 6. Como eu cortei o zero aqui, então, permanece só o x. Aqui também foi cortado o zero, permanece só o y, por isso que a equação fica com esse formato aí. No caso do exercício B, o raio é igual a R. Tá, nós vamos escrever a mesma coisa. Vamos escrever aqui a fórmula da equação reduzida, que é x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, esta é a fórmula. Agora, nós vamos trocar o xc e o yc pelo mesmo valor, porque nós estamos com o mesmo círculo, a mesma circunferência, o mesmo exercício 4. Então, o centro é o mesmo, é o 0 e o 0. Como é que fica, então, nossa equação reduzida? X menos xc. Xc é 0. Fecha ao quadrado, mais, abre parênteses, y menos o yc, que é 0, fecha parênteses, ao quadrado, igual, o R é o próprio R, então vai continuar aqui, R ao quadrado, não tem o que fazer, o raio é igual a R, então eu deixo isso aqui como R. Feito isso, eu posso cortar os dois zeros
E aí eu vou ter como resposta final, como equação reduzida dessa circunferência, x ao quadrado, que tá aqui, sinal de mais, y ao quadrado, igual a r ao quadrado. E acaba aí. Então, essa aqui é a equação reduzida desta circunferência quando o raio é igual a r. Só uma observação. Quando nós temos a equação reduzida nesse formato aqui, que é menor do que esse aqui, né? Ou seja, esse termo acaba sendo cancelado e esse também, fica só o x e o y na resposta, significa que as coordenadas do centro dessa circunferência equivale a 0 e 0. Ou seja, o centro dessa circunferência encontra-se exatamente na intersecção entre os eixos x e y, ou, se preferir, na origem do sistema cartesiano.